Eu vou lhes falar sobre o tema das relações internacionais na Constituição do Brasil. Essa matéria tem trato constitucional aqui como na maioria dos países de Constituição escrita e desde a Primeira República, desde a Constituição de 1891, pouca coisa mudou neste domínio. Ou seja, nós somos uma república presidencialista com as consequências todas do sistema de governo presidencialista. Consequências essas que significam que, nesse domínio, o presidente da República, eleito popularmente pelo voto direto, é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe do governo. Ele encarna a nacionalidade como os soberanos e os presidentes de repúblicas parlamentares lá fora, e ele ao mesmo tempo chefia o governo. Ele é o principal tomador de decisões. Como primeiro-ministro ou chefe de gabinete de governo nas nações parlamentaristas. Há um pouco mais do que isso. Na qualidade de chefe do governo, ele encarna o governo e, ao mesmo tempo, o concentra, de tal modo que os seus auxiliares imediatos, o chamado primeiro escalão, os ministros de Estado, não são eleitos pelo povo para esses cargos, de modo que, ainda que retirados do Congresso Nacional, como acontece com alguma frequência, ainda que escolhidos entre parlamentares, eleitos também pelo povo, mas eleitos para o parlamento e não para o governo, esses colaboradores imediatos do presidente da República são por ele recrutáveis e demissíveis ad nutum. Então não é exagero dizer-se que, numa nação presidencialista como a nossa, o governo se resume na autoridade do presidente da República, do qual os ministros de Estado e outros titulares de função pública são colaboradores. No domínio das relações internacionais, em que, como eu já lhes disse, não mudou grande coisa desde a Constituição de 1891, o que nós temos hoje é a repetição, com outros termos não necessariamente melhores do que os anteriores. A Carta de 1988 é a mais extensa das que tivemos, e ela foi, enfim, a Assembleia Nacional Constituinte esteve sob a influência de inúmeras forças, algumas consistentes naquilo que propunham, outras absolutamente extravagantes. E também nesse domínio, sobretudo aí nos artigos 49 e 84, alguma coisa sobrou no texto de menos bom, de mais rebarbativo, de mais engordurado e absolutamente desnecessário, podendo dar a alguns incautos a ideia ilusória de que alguma coisa mudou, quando não. O presidente da República continua sendo o titular da dinâmica das relações exteriores. É ele que, enfim, toma decisões sobre maior ou menor participação em organizações internacionais, apresentação de candidaturas brasileiras a cargos internacionais nas organizações a que pertencemos, aproximação ou afastamento em relação a determinado país ou grupo de países. Enfim, sempre que não se trate de celebrar um tratado internacional, criando compromissos jurídicos para a República, a autoridade do presidente é solitária. Quando se trata, entretanto, de negociar um tratado, coisa que ele faz também
por seus agentes, por agentes do executivo, da diplomacia brasileira e em outros setores do governo. Quando se trata, depois de negociado o tratado, de manifestar o consentimento da República em assumir aquele compromisso, aí ele depende do Congresso Nacional. Nós copiamos aí também o modelo norte-americano com uma diferença logística. Lá também o presidente dos Estados Unidos depende da aprovação parlamentar para celebrar tratados internacionais. A diferença é que é apenas o Senado que fala nos Estados Unidos, por 2/3. Aqui falam as duas casas, Câmara primeiro, Senado depois, mas por maioria simples, maioria absoluta, ou seja, é aquela maioria de mais do que a metade dos presentes, estando presente mais do que a metade do total de membros de cada casa. Isso significa que 120 e tantos deputados são suficientes com seu voto afirmativo para aprovar um tratado, presentes mais de 250 e poucos, representando, portanto, mais do que a metade do total de membros da Câmara. E no caso do Senado, bastariam 21 senadores para aprovar o tratado, já que a Casa tem 81 membros e com 41 existe quórum para a tomada dessa decisão e ela pode ser tomada, portanto, afirmativamente por apenas 21 senadores da República. Aprovado o tratado pelas duas casas do Congresso, o presidente da República está autorizado a ratificá-lo, a comprometer externamente o Brasil. Autorizado, não obrigado. É uma pergunta acadêmica, mas não deixa de ser interessante a pergunta. Ele pode desistir nessa 25ª hora? Pode. Ele pode, enfim, cavalheirescamente dizer ao Congresso que lamenta ter dado o trabalho, mas pensando melhor, decidiu não ratificar. Para que esta República, então, se comprometa internacionalmente, seja num tratado bilateral, comércio com a Argentina, ou com a Colômbia, ou com os Estados Unidos da América, ou com quem quer que seja num tratado coletivo, a criação de uma organização internacional, a disciplina do mar, a disciplina do meio ambiente universal, a disciplina dos direitos humanos, lá o que seja. Nessas hipóteses todas, o presidente da República, enfim, munido da autorização do Congresso, da aprovação do Congresso por decreto legislativo, ele pode sim e tende, na prática, a valer-se dessa autorização para comprometer-nos internacionalmente. Mas ele poderia não fazê-lo. Ele tem o direito de mudar de ideia. Nenhum tratado compromete esta República contra a vontade, seja do governo, seja do Congresso. As duas vontades dos dois poderes políticos eleitos pelo povo têm que estar somadas na hora de comprometer-se o Brasil com um tratado internacional. Quanto à denúncia, vejam só, quando se trata de cair fora de um tratado, de não querê-lo mais, é sempre possível fazê-lo. Alguns ilusionistas andam dizendo que certos tratados relativos a direitos humanos ou a outros temas de relevante valor moral e social não podem ser denunciados. Isso é sonho, ilusão, fantasia. Não tem nenhuma consistência jurídica esse tipo de argumento. Existem sim alguns tratados que são indenunciáveis, porque eles são de vigência estática, como uma escritura que retrata o negócio jurídico de compra e venda. Um tratado que estabelece, por exemplo, os limites territoriais. E nós temos vários tratados desse tipo, bilaterais, celebrados com todos os nossos países fronteiriços. Uruguai, Argentina, o Paraguai, a Bolívia, que é a nossa maior fronteira,
depois o Peru, a Colômbia, a Venezuela e as 3 antigas Guianas, hoje a República da Guiana, a ex-Guiana Inglesa, o Suriname, a antiga Guiana Holandesa, e a colônia francesa, que é a Guiana francesa ainda hoje. Todos esses países, um deles a França, portanto, tem com o Brasil tratados bilaterais de fixação do limite exato no território fronteiriço. Esses tratados são indenunciáveis, nenhum dos dois poderia dizer ao outro não quero mais. Os dois juntos poderiam modificar alguma coisa, mas a denúncia unilateral de tratados assim é impossível. No mais, não. Os tratados normais, os tratados de vigência dinâmica, são todos eles denunciáveis, qualquer que seja o seu tema. Denunciar alguns poderia ser politicamente incômodo, desastroso até, mas seria sempre juridicamente válido. Para denunciar um tratado internacional, o presidente da República tem autoridade, e o Congresso também tem autoridade. Essa questão foi levantada no Brasil em 1926, no governo Arthur Bernardes, quando o governo decidiu retirar-se, decidiu que o Brasil deveria sair da Liga das Nações, por razões que não vêm hoje ao caso. Por razões que fizeram com que o Brasil se sentisse incomodado por algumas decisões exageradamente europeizantes no contexto da Liga das Nações. O presidente Arthur Bernardes, que era um homem temperamental e extremamente orgulhoso no seu brio nacionalista, entendeu, junto com o chanceler Félix Pacheco, na época, que o Brasil deveria retirar-se. E naquela época levantou-se essa dúvida. Para denunciar um tratado, que era o Pacto da Liga das Nações, para denunciar um tratado para cuja aceitação foi necessário ouvir o Congresso, à luz da Constituição, será que aí não é preciso ouvir novamente o Congresso? E desde aquela época fixou-se o entendimento, que mais tarde prevaleceria também nos Estados Unidos da América, que enfrentaram esse problema bem depois, nos anos 70, sob o governo de Jimmy Carter. Pode o presidente da República, por sua singular autoridade, denunciar um tratado internacional? E a resposta afirmativa é a mais segura e é a única correta. Sim. Para que um tratado continue obrigando um país como o nosso, é preciso que estejam ainda firmes e reunidas as duas vontades dos poderes políticos. Quando uma delas esmorece, colapsa, não existe mais uma vontade nacional sustentada por essas duas colunas de apoio e o tratado deve ser denunciado. A diferença aí é de ordem puramente operacional. Se é o presidente da República que não quer mais, ele simplesmente determina ao seu subordinado, que determine ao respectivo subordinado lá em Genebra, ou em Nova York, ou em Moscou, onde seja, que denuncie o tratado, que apresente o instrumento brasileiro de denúncia, que fará efeito, naturalmente, alguns meses depois, às vezes até mais do que isso. Há um prazo aí de acomodação da denúncia. Agora, se é o Congresso que não quer mais, isso já aconteceu no Brasil, em 1911, em algumas outras ocasiões, se é o Congresso que não quer mais, ele não tem essa mobilidade que tem o governo. O Congresso não tem representantes diplomáticos lá fora. Então, o que ele tem que fazer é, além do que, o presidente da República é, sim, o titular da dinâmica das relações internacionais. O que o Congresso tem que fazer, numa hora sim, é simplesmente editar uma lei, valer-se da vala comum, do instrumento que ele tem para editar normas de sua estrita competência. Enfim, ele tentaria forçar a denúncia de um tratado mediante a edição de uma lei que obrigue a denunciar. É claro que se o presidente da República não gosta da ideia, ele pode vetar a lei, mas o Congresso pode derrubar esse veto e promulgar a lei, forçando então a denúncia do tratado. Quer dizer, não é meia dúzia de deputados e meia dúzia de senadores que poderiam ter o peso suficiente
para fazer o Brasil denunciar um tratado contra a vontade do presidente da República. Mas uma força parlamentar pujante, capaz de derrubar o veto, essa sim seria suscetível de forçar a denúncia de um tratado internacional. Em tudo vemos que a competência presidencial para a dinâmica das relações internacionais é incontestável, sempre o foi, e aquilo para que o chefe de governo e de Estado no Brasil precisa da aprovação do Congresso é apenas a celebração, o comprometimento externo da República mediante tratados, compromissos escritos, formais, à luz do direito internacional. No mais, o Congresso não interfere, a não ser, enfim, aprovando o nome de embaixadores, depois de ser sabatinados, sugerindo coisas, mas não há na Constituição do Brasil um direito de influência diplomática. Já houve na Constituição de algum vizinho nosso aqui na América Latina, num passado mais ou menos remoto, e quando hoje em dia se vê o presidente da República dizendo impropriedades a respeito, por exemplo, da nossa relação com a China, com a Rússia, com os países árabes, com Israel, pensa-se sempre que é uma lástima que o Congresso Nacional não tenha o direito de exercer influência diplomática, ou pelo menos um veto parlamentar no domínio da diplomacia, para evitar que o presidente da República, por falta de informações, de leituras suficientes, tome decisões absolutamente desastradas sobre Jerusalém, a respeito de que parece que ele não leu nada, não aprendeu nada. E nesse sentido, então, poderíamos ter um dia uma vacina constitucional contra destemperos do Poder Executivo. Não temos ainda. E neste momento da história do Brasil estamos sentindo as consequências dessa falta. No mais, o que a Constituição diz é, em síntese, o mesmo que ela dizia já em 1891, adaptando então o sistema monárquico parlamentar que tínhamos antes à nova República Federal e presidencialista. É só. Não há mais nada sobre o tema. Eu lhes agradeço pela atenção e desejo que esse curso seja em todas as suas vertentes proveitoso para todos, que esse congresso seja fecundo. Obrigado.